Meus melhores cumprimentos a todos aqueles que participam de mais esta exposição semanal da nossa série Registros sobre Registros, que vai agora para o seu número 407, com o apoio extremamente honroso dos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da Anoreg Paranaense, sob a presidência da registradora e professora Mariana Podzenato Martins e, por igual, da coordenadora acadêmica dessa mesma entidade, a professora tabeliã e registradora Mônica Dallavec. Vamos hoje começar a tratar do averbamento da locação para fins de preferência. Essa matéria vem prevista no item 16 do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Nós sabemos esse inciso alista os títulos objeto de averbação no ofício imobiliário. Há outros, naturalmente, em legislação previstos em legislação extravagante. Essa previsão de averbamento da locação vem de par com a indicação legal do registro stricto sensu da mesma locação, quando o seu contrato tenha, de maneira direta, a cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada. Então nós aí temos o recurso do texto legal, o item 3º do inciso 1º desse mesmo artigo 167, ou seja, na lista dos títulos registráveis em sentido estrito. Agora vamos tratar, portanto, de outra coisa, da averbação relativa à locação, já não para proteger a vigência do contrato em caso de alienação, na hipótese de alienação do imóvel locado, mas sim para assegurar o exercício do direito de preferência. Vamos aqui reiterar algumas das considerações já antecipadas ao tratar-se, já faz algum tempo, nesta série Registros sobre Registros, da locação clausulada com o pacto de sua vigência, na hipótese de alienação do imóvel. Essa reiteração é oportuna, vamos ver alguns aspectos para insistir neles, como é próprio de uma reiteração, mas vamos ver também por meio de outras perspectivas as questões já antes alinhavadas no texto antigo que tratava do item 3º do inciso 1º do artigo 167. Bom, a primeira coisa a observar é que o tema envolve, e isto por mais que não seja matéria comum para o debate na doutrina brasileira atual, mas o tema empolga a discussão sobre a natureza real ou pessoal da locação, ou seja, se a locação é de direito real ou se, como é praticamente, pode-se dizer isso, pacífico no Brasil, um instituto de direito obrigacional ou pessoal. Não se desconhece, é bem verdade, que os direitos reais estão previstos em números clausos, ou seja, estão contados em número certo, limitado, não se admitindo, portanto, entre nós, a criação de novos e inominados direitos reais pela só vontade dos particulares. Nós não podemos criar, no âmbito da autonomia privada, por meio de um contrato, novos direitos reais. Mas essa indicação do números clausos dos direitos reais do direito brasileiro não significa haja indispensável assinação de nomes aos direitos reais que sejam instituídos pelo legislador. Ou seja, a lista de direitos reais expressamente indicados como reais na lei, por exemplo,
os arrolados no artigo 1225 do Código Civil Brasileiro em vigor, podem concorrer outros, desde que constantes de lei, esse é o ponto, ainda que não se enunciem explicitamente como direitos reais. O que se quer dizer é o seguinte: não há necessidade que o legislador diga isto é direito real. A extração do significado normativo não é um apanágio, um predicado exclusivo do próprio legislador. Caberá ao mundo dos juristas compreender os significados normativos e, eventualmente, considerar direito real algo que o legislador não diz ser direito real, não diz expressamente, não diz no texto ser direito real, no nome ser direito real, mas que o é pela sua própria natureza. E esse parece ser o caso da locação a que se junte o direito de preferência e aqui também se agregue a hipótese de vigência em caso de alienação. Essa situação é harmônica, no mais, com o que dispõe o artigo 958 do Código Civil Nacional. E lá está dito que os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Veja que quanto ao tema da preferência, está indicado, pode-se dizer que de maneira expressa, que essa preferência está ligada também aos termos dos direitos reais. De maneira que a razão pela qual o registro e a averbação são as inscrições reclamadas na Lei de Registros Públicos para as locações, nas hipóteses contempladas nas disposições correspondentes, são indicativas de que nós estamos cuidando de direitos reais. Bom, deixemos isso só apontado para discussão, para que possam meditar aqueles que participam desta nossa explanação, porque também é o que basta nesse passo, deixar apenas apontada uma discussão doutrinária possível sobre a natureza jurídica da locação, ou seja, se é direito real ou se é direito obrigacional. Mas não deixemos de observar, e isso é importante, que a tradição brasileira nada obstante, se adote uma ou outra dessas classificações, ou se silencie acerca do debate do tema, a tradição brasileira sempre foi pelo acesso da locação ao registro público. Feito, vamos pelo menos a partir do marco do Código Civil Brasileiro de 1916. O notável Clóvis Bevilacqua, Código de Clóvis Bevilacqua, de tão larga e feliz vigência. Vigência essa larga porque exatamente o Código se acomodava aos costumes do povo. Então, esse Código Civil Brasileiro de 1916 dizia, no caput de seu artigo 1197, que se durante a locação o imóvel fosse alienado, não ficaria o adquirente obrigado a respeitar o contrato, se nesse contrato tivesse sido consignada a cláusula da vigência e constasse do registro público. Aqui é preciso dizer que o artigo 1197 não falava em imóveis. A norma abrangia, portanto, tanto a locação de coisas móveis quanto de imóveis. E isso o reconheceu expressamente o próprio Clóvis Bevilacqua, ao dizer que esse preceito do artigo 1197 tinha caráter geral, ou seja, abrangendo móveis e imóveis. Por isso mesmo, pelo fato de objeto da locação, nesse artigo 1197 do Código de 16, abarcar móveis e imóveis, esse mesmo dispositivo referia-se a registro público, ou seja, sem indicar se era registro de imóveis ou se era outro tipo de registro. Foi isso que levou
grande jurista que foi Filadelfo Azevedo, a reclamar da lei, dizendo que a lei falava em registro público e ali estava, segundo ele, uma zona intermediária entre o direito material e o formal. E uma zona em que era muito difícil, muito complexa a distinção. E ele então reclamava que se expedisse uma regulação para esse artigo 1197 do Código Civil. E essa regulação veio logo, já no ano seguinte, em 1917, expediu-se um decreto, o decreto 12.437, de 3 de janeiro desse ano de 1917, cujo artigo 3º determinava que o registro da locação, do contrato, dizia, do contrato de locação de alguma coisa, sempre que tivesse de ser considerada a cláusula de vigência, na hipótese de alienação, ou seja, de maneira que o adquirente tinha de respeitar a locação previamente contratada, deveria ser objeto de inscrição no registro de títulos e documentos. Registro esse de títulos e documentos que havia sido criado já em 1903, com a Lei 973, de 2 de janeiro. Essa lei criara, de fato, o então chamado Ofício Privativo Vitalício do Registro Facultativo de Títulos, Documentos e Outros Papéis. Nome bonito, não? Ofício Privativo do Registro Facultativo de Títulos, Documentos e Outros Papéis. Assim estava no artigo 1º dessa Lei 973, de 1903. E foi, portanto, a esse registro de títulos e documentos que se atribuiu especificamente por primeiro o registro das locações, tanto de imóveis quanto de imóveis. E essa disciplina, 4 anos depois, quase 5 anos depois, em fins de 1921, foi confirmada por um decreto que previu que os contratos de locação de prédios urbanos, aí já falava especificamente de imóveis, desde que tivessem prazo certo, poderiam ser feitos por escritura particular. Era esse particularmente o objeto que se pretendia com esse decreto de 1921. Podiam ser feitos por escritura particular, escritura registrada no Registro Geral de Títulos. Novamente se apontava aquele ofício de títulos e documentos. Claro que isso não agradou a Filadelfo Azevedo. Grande jurista, via nisso o que ele chamou de gravíssima falha, porque, diante da aberta competência territorial dos ofícios de títulos e documentos, porque é uma competência ampla, não, sem localização geográfica assinada previamente, o registro da locação poderia então fazer-se em um ofício diverso do da comarca em que situado o imóvel objeto de uma dada locação. Ou seja, eu tenho um imóvel situado em Curitiba, faço um contrato dele e registro, por exemplo, em Goiânia, ou registro em Teresina. Perfeitamente possível, à míngua de uma regra que fixasse competência para isso. Por isso, Filadelfo Azevedo criticava aquilo que ele chamou de errada, infeliz, funesta legislação, linguagem dura e própria de um estilo magnífico, como tinha Filadelfo Azevedo em seus escritos. Uma legislação, disse o mesmo Filadelfo, que deveria o quanto antes reformar-se, para o fim de, então, incluírem-se no registro de imóveis as locações que devam ser respeitadas por terceiros. Notem aqui essa expressão devam ser respeitadas por terceiros, que ao fundo traduzia a ideia do direito real. E foi o que ocorreu. Entre outros autores, Clóvis Bevilacqua e Carvalho Santos, um eminente civilista, vinham ambos na locação com pacto objeto de preferência, uma, assim disseram, restrição da propriedade. E esse era um bom motivo para que o registro da locação de imóveis
fosse da competência do ofício imobiliário. Por quê? Porque o ofício imobiliário é o que registra a propriedade, e ali devem estar também indicadas as restrições da propriedade. Por isso, em 1924, adveio o excelente decreto 4.827, que é de 7 de fevereiro de 1924. Completou há pouco 101 anos da sua edição. E esse decreto previa a transcrição no registro de imóveis do contrato de locação, no qual tivesse sido consignada a cláusula de vigência para a hipótese de alienação do imóvel. Essa orientação do decreto de 1924 foi abonada pelo regulamento registral de 1939, o célebre regulamento de 39, objeto do decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939. Essa data é significativa para o registro, não só pela edição do regulamento de 1939, mas também porque nos faz rememorar o grande Gilberto Valente da Silva, que morreu num dia 9 de novembro, grande nome dos registros públicos brasileiros. Esse regulamento 39 preceituou que então se inscreveria no livro 4 de registros diversos o contrato de locação de prédio, sempre que nele consignada esta cláusula de vigência para a hipótese de alienação. Com isso, se satisfizeram as ponderáveis críticas da doutrina. Esse destino da locação predial ao registro de imóveis supunha, então, a presença contratual de cláusula de vigência do ajuste em caso de alienação. E dessa maneira persistiu a possibilidade, para o registro de títulos e documentos, e com a ideia de valerem contra terceiros, de transcrição dos contratos de locação de prédios feitos por instrumento particular e não compreendido nas disposições daquele 1197 do Código Civil. Ou seja, os outros contratos em que não houvesse cláusula de vigência poderiam registrar-se nos títulos e documentos, o que vale até hoje. Vale dizer, se o contrato não consignasse cláusula de vigência, poderia registrar-se nos títulos e documentos. E por igual registro de títulos e documentos, poderiam ocorrer as locações de serviços e de coisas móveis, evidente. Bom, a Lei 6.015, que é a nossa lei atual de registros públicos, perseverou nessa linha adotada com o regulamento de 39, prevendo a inscrição no cartório imobiliário, como já dissemos, dos contratos de locações dos prédios nos quais tenha sido consignada a cláusula de vigência. E isso vinha de par com a previsão de averbamento, que nós devemos tratar agora, nessa e na próxima exposição, também no registro de imóveis, averbamento esse, do contrato de locação para os fins do exercício de direito de preferência. Então aqui nós temos duas hipóteses. O registro, que se faz havendo cláusula de vigência, nele aposta, ou da averbação para os fins do exercício de direito de preferência. Preservou-se, desse modo, a viabilidade de, no ofício de títulos e documentos, registrarem-se os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições, item 4 do artigo 129, mas admitiu-se também registrarem-se nesse mesmo ofício de títulos e documentos os contratos de locação de prédios sem prejuízo do que estava previsto no número 3, está previsto no número 3, no inciso 1º, do artigo 167, ou seja, sem prejuízo do registro em ofício predial dos contratos, ou mais adequadamente dizendo, da locação cujo contrato contivesse a cláusula de vigência para a hipótese de alienação. Então, não havendo, registro de títulos e documentos. Bom, não se lendo na Lei 6.015 de 73, a anterior referência legislativa à locação de coisas móveis, ainda força a admitir que seu registro seja da competência do ofício de títulos e documentos, que possui atribuições residuárias, como vemos no artigo 127, parágrafo 1. Tem-se, então, com a Lei 6.015, dois modos de inscrição das locações imobiliárias no ofício predial. O primeiro, o de seu registro estrito sensu,
para fins de vigência do ajuste locatício, em caso de alienação do prédio. E o segundo, tal se prevê, então, no aqui versado, item 16 do inciso 2º do artigo 167, o da averbação para fins de exercício do direito de preferência. Previsão essa que foi incluída na Lei de Registros Públicos, isso é importante dizer, pelo artigo 81 da Lei 8.245 de 1991, que é chamada Lei Geral das Locações. Então, essa averbação, que vem prevista, primeiramente, e por isso vai incluir-se na Lei de Registros Públicos, pela Lei Geral das Locações, a Lei 8.245, é exigível para que se viabilize contra o adquirente o direito de preferência aquisitiva, que se atribui ao locatário, conforme disposto nos artigos 27 a 34 da Lei 8.245, e da qual nós trataremos na exposição da próxima semana, se Deus assim permitir. Pois bem, com isso, tratamos a exposição de hoje, e assim encerramos. Eu agradeço a participação de todos aqueles que, mais uma vez, consideraram a possibilidade e a conveniência de efetivar-se a audiência a essas nossas explanações. Renovo meus cumprimentos e agradecimentos aos confrades e confreiras da Academia Notarial, de Direito Notarial e Registral do Estado do Paraná e a ANOREG Paranaense, que faço na pessoa de sua presidente, a doutora Mariana Podenato Martins, e de sua coordenadora acadêmica, a doutora Mônica Dallery. Muito bem, até a semana que vem, se assim Deus permitir.